Bom, como foi dito, o tema de hoje é nossos heróis de verdade. Talvez só dando uma visão geral de qual o propósito desses encontros, né? Esses encontros são encontros onde a gente busca debater temas espirituais. A maioria das vezes são temas baseados nos escritos Bahá'ís, no pensamento Bahá'í, mas não necessariamente. Muitas vezes temos outros temas que nos reportam a dimensão da espiritualidade e que nos ajudam a nos entendermos melhor quem nós somos, como seres humanos, né? E qual o nosso propósito nesse mundo. Aqui viemos, com que propósito estamos aqui e como é que podemos melhor cumprir esse propósito. Esse é o intuito desses encontros, nos levar a essa reflexão e buscarmos, à luz da perspectiva espiritual, encontrarmos essas respostas. Quando a gente fala em heróis, a primeira perspectiva que nos vem é alguém com uma capa nas costas e possivelmente voando, ou um paladino, a cueca por cima da calça, um paladino da justiça, né? Alguém que eu almeje ser, mas que possivelmente eu jamais serei, né? Quando nós falamos em heróis, nós também pensamos muito em figuras do passado, nós pensamos em figuras históricas, né? Algumas vezes nós conseguimos trazer para muito perto da gente no tempo e reconhecemos alguns heróis mais contemporâneos, mas nós não nos damos conta que não basta simplesmente relatarmos a vida dessas pessoas e os seus feitos e acharmos que com isso nós vamos encontrar o nosso propósito. Porque não é verdade. Não é verdade que eu simplesmente, ouvindo a vida de pessoas que foram destaque na história humana, mais antiga, ou mais recente, ou atual, que ao conhecer a história da vida delas, eu consiga emulá-las, copiá-las, seguir os seus passos. Porque eu preciso, na verdade, entender qual foi a lógica, qual foi o pensamento, qual foi o comportamento que levou essas pessoas a serem quem elas foram. Portanto, se alguém tinha a expectativa hoje que eu fosse fazer um relato de várias figuras, eu vou frustrar quem veio com essa expectativa, né? Na verdade, eu vou botar no colo de cada uma e cada um de vocês um instrumento. Eu até queria muito ter feito isso e trazido esse instrumento para cá, mas eu só tive a ideia quando eu estava vindo para cá. Essa é a coisa ruim de quem tem ideias depois do fato ocorrido, né? Mas eu queria colocar no colo de cada uma de vocês um instrumento que ajudaria vocês a verem um herói, uma heroína. Que instrumento vocês acham que seria esse? Um espelho. Um espelho, né? Esse exercício nós já vimos em muitos lugares, né? Tem uma caixa, está escrito assim: veja aqui o seu herói, né? Aí você olha para a caixa, lá dentro é um espelho e você se vê. O fato é esse, que cada uma de nós, pode ser essa heroína, pode ser esse herói, porque nós temos esse potencial. Eu começo então com umas palavras de Abdu'l-Bahá, o filho de Baha'u'lláh, o filho do profeta, fundador da religião Bahá'í, que ele se refere aos santos. Mas eu acho que heróis e santos, eles são muito próximos, porque eles têm um quê de entrega, de desprendimento, de coragem, de obstinação por um propósito que deve ser alcançado. E eu achei que esse texto nos ajudaria muito a entendermos os primeiros passos do que significa ser um herói, né?
E Abdu'l-Bahá faz a seguinte pergunta: por que os santos foram santos? Porque eram alegres quando era difícil ser alegre. Eram pacientes quando era difícil ser paciente. E porque avançavam quando queriam ficar parados. Calavam-se quando queriam falar. E eram amáveis quando queriam ser desagradáveis. Era só isso. Ser santo era algo bastante simples. E sempre o será. Ou seja, o que Abdu'l-Bahá está nos dizendo? Todos nós podemos ser santos. Basta seguirmos essa sequência tão simples, né? Ser alegre quando você não quer ser alegre. Ser paciente quando é difícil ser paciente. Avançar quando você quer ficar parado e dizer: não chega, eu não aguento mais, não vou seguir essa caminhada. Para mim deu, né? Calar-se quando você quer falar e ser agradável quando você quer ser desagradável. É tudo aquilo que aparentemente é o contrário do que a nossa intenção interior deseja que aconteça, né? Os heróis, possivelmente, eu diria, seguiram esses mesmos passos, né? Tem um outro texto que eu descobri, e é interessante, a gente lê as coisas e depois de anos vai reler e fala: meu Deus, isso estava nesse livro. E eu não tinha a menor ideia que um texto do profeta Muhammad se encontrava num livro que eu tinha lido quando eu tinha 15 anos de idade. Depois eu li de novo aos 20, depois aos 30, aos 40, já li N vezes e nunca tinha caído a ficha quando de repente eu me deparei com esse texto. Palavras do profeta Muhammad. Não sou eu. É essa bolsa aí. Ó, quanto almejo contemplar o semblante de meus irmãos que aparecerão no fim do mundo. O que o profeta quer dizer com o fim do mundo? Isso é tema para uma outra noite. O que seria o fim do mundo? O fim do mundo, eu resumo em poucas palavras, é o que nós estamos vivendo hoje. Hoje, os dias de hoje nada mais são do que esse sinal de fim de uma era, início de uma nova era, término de um ciclo, início de um novo ciclo, fim de uma gestação e aparição de uma nova etapa da evolução humana. É bem o que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo como se fossem as dores do parto de algo que, quando você olha, e as senhoras aqui presentes que já tiveram oportunidade de dar à luz, em parto natural ou não, né? Mas eu acho que a situação é muito parecida, que é uma reviravolta quando vai acontecer o momento, né? De vir essa vida nova ao mundo. E nós estamos vivendo essa reviravolta. Se a gente olhar só para a reviravolta, a gente acha que é o fim. Aquela mulher aparentemente vai morrer, porque ela está gritando, dores, e a gente não sabe o que é aquilo. Mas se eu sei que ela está gestando um novo ser, e eu sei que aquele é o momento desse novo ser aparecer, eu não vou focar nas dores, ou nas contrações, ou nas dificuldades, eu vou me concentrar na chegada de uma nova vida. Muitas vezes, nessa nova etapa da evolução humana que nós estamos vivendo, nós nos perdemos e concentramos nas dores. Então, meu Deus do céu, olha o que está acontecendo no mundo, guerras, olha o que está acontecendo no mundo, reviravoltas, olha o governo A, B, C, D, não é possível, o mundo vai acabar, guerra tarifária, etc, etc. Eu digo, acabou, não tem saída, né? Mas se eu pensar que, por outro lado, isso pode ser o prenúncio de um novo momento, eu diria, nós estamos vivendo o fim de um mundo e o início de um novo mundo. Então, voltando ao profeta Muhammad.
Ele almeja contemplar o semblante dos seus irmãos que aparecerão no fim do mundo. Bem-aventurados somos nós, bem-aventurados são eles. Maior é sua bem-aventurança do que a nossa. Acautelai-vos para que não deixeis a usurpação do ego e do desejo deteriorar tão gloriosa posição. Eu perco a dimensão de qual é o propósito que eu tenho se eu me apego a desejos egoístas. Aquilo que me faz bem, aquilo que me dá mais vantagem, aquilo que melhor atende aos meus desejos, né? Olha o que Muhammad diz: se você se apegar a isso, você vai perder a chance de poder ser um protagonista nesse momento, que a gente ainda não sabe o que é. Não temais as ameaças dos malfeitores, nem vos consterneis diante do clamor dos ímpios. Cada um de vós tem a sua hora designada. E quando chegar aquela hora, nem os assaltos de vosso inimigo, nem os esforços de vossos amigos poderão adiantar ou retardar essa hora. O que ele quer dizer com essa hora? É a oportunidade, o momento de você ser o herói, cumprir com aquilo que é o teu destino. É muito interessante isso. A gente tem que refletir muito sobre isso. O que significa cada uma e cada um de nós termos um destino traçado, que é uma prerrogativa e um privilégio, e eu insisto na palavra prerrogativa, mais do que o privilégio até, mas é uma prerrogativa somente nossa. Cada pessoa vem a esse mundo com uma missão, com um propósito. E perceber que o seu propósito se cumpre em um determinado momento que nós não sabemos qual é. É claro que não é um momento pontual, né? Você perdeu aquele segundo que você tinha. É uma etapa da nossa vida, é um momento da nossa vida, é uma construção da nossa vida. É algo que vai nos levando a perceber que nós estamos próximos daquilo. Mas para que a gente faça isso, para que a gente possa ter essa atenção de quando é o momento em que eu vou montar o meu cavalo e seguir como herói, né? Esse era um brado que logo no início da história Bahá'í ele aparece. Montai vossos corcéis, ó heróis de Deus. Você tem um corcel, um cavalo, um instrumento, uma oportunidade que lhe é dada naquele dado momento. Meu entendimento, não quero crer que seja um momento único, um determinado instante que eu perco, mas uma das figuras proeminentes da história Bahá'í, chamado Shoghi Effendi, que foi o bisneto de Baha'u'lláh, que tem um papel na história, na construção da história da fé Bahá'í, ele diz que a nossa vida ela é como as ondas do mar. Parece que ele está falando para carioca isso, porque carioca adora pegar jacaré na praia, e eu acho que Shoghi Effendi devia ter almejado algum dia passar por Copacabana e Ipanema e pegar uns jacarés, mas eu como carioca digo, ele falava para mim isso, porque você entender que a vida é como ondas do mar e que você tem que saber qual a onda pegar em qual momento. Se você perder aquela onda, você não sabe quando voltará a próxima onda. Uma onda não é um instante pontual, ela não aparece em zoom e acabou. Ela vem no crescendo e o bom pegador de jacaré, o bom surfista, né? Ele e ela vão estar atentos o mar está começando a crescer, ele começa a recuar, né? E aí quando ele recua e aquele outro movimento vem, essa onda vai crescendo e você tem que sacar, é hora de pegar ou não pegar essa onda? Devo ou não devo embarcar nela? Mas é uma onda. E eu não posso perder esse momento. Esse conjunto de situações que me levam ao meu momento herói, heroína.
Portanto, todos nós temos essa prerrogativa humana, exclusivamente humana, de podermos cumprir com esse destino, que é um privilégio, porque ele também é um privilégio somente humano. De toda a criação que nos cerca, por mais bela, por mais perfeita, por mais harmoniosa, por mais que seja um reflexo da dimensão do sagrado, do divino, nada na criação, a não ser o ser humano, é capaz de intervir positivamente pelo progresso civilizatório. Progresso esse que às vezes é regresso, é perda, é volta, enfim, mas também não é. É momento de crise para que o velho ditado do Enneagrama, né? Enneagrama chinês, em que crise e vitória... Enneagrama não, é o ideograma. O ideograma chinês, em que crise e vitória são o mesmo, né? Depende de onde eu me coloco. O ideograma da nossa vida, crise e vitória, é o mesmo. O ideograma do que é a realidade da sociedade humana também é o mesmo. Nós estamos vivendo crise e vitória agora. Nós estamos vivendo um momento de transição. Eu preciso ver a onda. Eu preciso perceber isso. Eu preciso saber como agarrar isso. Olha o poder desse momento, hein? O que diz o profeta Muhammad. Se os poderes da terra contra vós se coligassem, serão impotentes antes de soar aquela hora de diminuir por um jota ou um tio a duração de vossa vida. Ou seja, você não vai perder a sua vida antes de viver esse momento. Isso é muito poderoso. Isso é para nos levar a uma reflexão muito profunda. Eu tenho esse direito, digamos, inalienável de viver esse momento. Mas eu também tenho que saber quando ele chega e perceber os sinais. E saber qual é o momento. Mas eu tenho que me preparar para isso. Eu tenho que me preparar para isso e todos que se preparam são iguais no momento inicial dessa caminhada. Ninguém vem a esse mundo com dotes ou dons maiores uns que os outros para detectar o seu momento. É claro que o momento de cada uma e cada um é distinto. Baha'u'lláh diz, Baha'u'lláh, o profeta fundador da religião Bahá'í, ele diz que muitos vêm a esse mundo com a capacidade de um dedal. Outros vêm a esse mundo com a capacidade de um tonel. Quem cumpriu com a sua missão? Quem completa, digamos, a capacidade do dedal. Dedal, se alguém se lembra o que é dedal, é aquela coisinha que você botava no dedo, né? Ninguém mais costura hoje em dia, feita de metal, né? Para você enfiar a agulha, e quando você enfiasse a agulha, não furasse o teu dedo, né? Mas o dedal é um trequinho desse tamanho. Eu acho que colocava no polegar, né? Não sei porquê, era um treco meio grandão, mas eu tenho a impressão de que eu colocaria no indicador, né? Porque era para segurar aqui. Então ele é uma coisa muito pequena. Quantos ml tem um dedal? 3 ml? 4 ml? Quando muito? 3 ml. Tá vendo? A doutora aqui, homeopata, já sabia. Você vai ter que tomar 3 ml, mas como eu vejo isso, doutora? O dedal, pega lá o seu dedal, 3 ml. 3 ml tem um dedal. Um tonel tem 200 litros. Se um tonel disser que eu me completei com a capacidade do dedal, já que o dedal se encheu, eu também peguei o dedal e é zero. Você não cumpriu com o teu propósito.
E o Dedal almejar se completar com a capacidade do tonel é absurdo, porque Dedal é Dedal e aos olhos do nosso Criador, ninguém é melhor nem pior que ninguém. As capacidades são distintas e diferentes. Complete a sua capacidade para que você alcance a sua posição de revolucionar o mundo. Porque cada uma de nós vê esse mundo com esse potencial de revolucionar de acordo com a nossa capacidade. Então todos nós começamos igual essa caminhada. Nós chegamos a esse mundo e agora, independentemente das nossas crenças sobre o que é a vida antes dessa vida ou a vida depois dessa vida, vamos falar desse momento aqui. Chegamos aqui a esse mundo. Bom, a perspectiva que Bahá'u'lláh nos traz é de que todos nós começamos igual. Porém, cada um com uma capacidade distinta. Então, eu tenho o meu propósito. Existe um livro que eu gostaria muito de recomendar para aqueles que dizem assim, mas Irad, cadê os heróis que você poderia falar para a gente? Tem um livro chamado Tributo aos Fiéis. É um livro que se encontra na editora Bahá'í. Quem tiver interesse, só procurar Livraria Bahá'í na internet, que tem lá. E são 70 histórias da vida de 70 pessoas do século XIX que revolucionaram o seu entorno. E eu peguei as palavras da tradutora, porque o livro original é na língua persa, né? Ele foi escrito por Abdu'l-Bahá, esse mesmo que falou sobre os santos, né? São relatos que ele escreveu. E ela diz uma coisa muito interessante, porque eu quero falar sobre Dedal e o tonel, está conectado a isso. O leitor haverá provavelmente se encontrar nessas páginas, entendeu, pai? Eu estou aí numa dessas histórias, né? Como joalheiro de Bagdá, ou como um dos lavadores de pratos, ou como professor que não mais suportava a arrogância de seus companheiros. Lavador de prato, professor, joalheiro. O que essas pessoas têm em comum? Absolutamente nada, só o fato de serem humanos. Cada um tem uma realidade diferente da outra. Qual o heroísmo de cada um desses? Qual a fidelidade, qual o tributo de fidelidade em cada uma dessas pessoas mereceria? Olha, aí a tradutora segue. Aqui está o místico, a feminista, o clérigo, o artesão, o príncipe mercador. Até mesmo o moderno jovem ocidental será aqui encontrado. Por exemplo, no capítulo sobre os derviches. O jovem ocidental, no capítulo sobre derviches. Achei muito interessante isso, quer dizer, quem for olhar quem foram esses heróis do século XIX, heróis e heroínas, né? Porque tem a feminista, tem A, B, C. São pessoas como nós, de todos os caminhos da vida, de todas as possibilidades de passado, de origem, né? De alguma forma, este trata-se de um livro de protótipos. O que é o protótipo? É um modelo que você usa para poder fazer alguma coisa maior, mas não é a própria coisa, né? Vou fazer o protótipo de um carro, e não é o carro. O carro vai vir depois. Fazer o protótipo de um foguete, o protótipo de uma casa, o protótipo de uma máquina. Então há protótipos que eu posso entender para avaliar. E aí que está o segredo. Uma espécie de testamento de valores endossados e ligados a nós, valores hoje desprezados, mas indispensáveis à segurança do planeta e da humanidade. Então nós temos uma possibilidade de sermos essas pessoas comuns que podem revolucionar o mundo. Todos nós temos esse potencial. A todos nós foi dada a possibilidade de
realizarmos isso, de alcançarmos isso. Aí você fala, bom, tá bom, muito bonito. Agora me diz como, então, qual é o segredo? O que eu tenho que fazer? Porque até agora você falou sobre, o espelho, eu posso me olhar, eu também sou um herói, é fácil, parar quando, quer dizer, seguir quando gostaria de parar, se calar quando gostaria de falar o contrário, enfim. Mas como é que eu faço isso? Aí vem Bahá'u'lláh dá, em um de seus escritos, uma chave para isso. E é uma chave que exige de cada pessoa a dedicação de uma vida. Não é alguma coisa que você faça no estalar de dedos. Mas também, como diz Abdu'l-Bahá, não é nada impossível. Sempre foi simples. É fazer aquelas coisas. Mas como é que eu chego a fazer aquelas coisas? Como é que eu sou paciente quando eu queria ser impaciente? Quando é que eu me calo quando eu gostaria de falar? Quando é que eu me forço a andar quando eu gostaria de parar? Bahá'u'lláh diz que os que trilham o caminho da fé, os que têm sede do vinho da certeza, devem purificar-se de tudo o que é terreno. Os ouvidos devem purificar das palavras fúteis, as mentes de vãs fantasias, os corações do apego às coisas do mundo, os olhos daquilo que perece. O que quer dizer isso? Me desapegar do mundo. Mas talvez uma pergunta que a gente pudesse ter é, mas se é para se desapegar do mundo, para que nós viemos a esse mundo? Para que isso? Para que esse exercício louco? Você quer que eu me desapegue? Então me fazia logo desapegado. Aí Bahá'u'lláh diz que se nós não passarmos por todos os estágios da existência, nós não alcançamos a perfeição. Então nós temos que começar no estágio que, comparável à próxima etapa da nossa realidade, que é a realidade do desapego total, a realidade do desprendimento, a realidade imaterial, diz, nós precisamos passar primeiro pela realidade material, para que nós sejamos capazes de, pelo nosso esforço, nos desapegarmos. Em outro escrito, Bahá'u'lláh diz que sábio é aquele que no mar se acha seco, aquele que no fogo esfria. Ou seja, eu tenho que viver esse mundo, mas não me deixar contaminar por ele. Eu tenho que estar nesse mar, mas eu estou seco. Eu tenho que estar nesse fogo, mas eu estou frio. Ou seja, eu não alcanço o que está preconizado aqui, de poder realmente me desapegar das coisas do mundo e daquilo que perece, me afastando desse mundo. Ou seja, aquele que se refugia numa caverna e se esconde do mundo e passa toda uma existência na caverna, que provação ele passou? Ela passou. Como ele exercitou a sua paciência se não havia com quem ser impaciente? Como provou a sua capacidade de silenciar-se se não havia com quem falar? Você não conseguiu exercitar a vivência de estar no mar. Você se afastou do mar. Você não conseguiu vivenciar o fogo porque você se afastou dele. O convite que nos está sendo feito é de nós nos encontrarmos no cerne desse mundo, no meio dessa confusão, e dizer, ok, o que eu faço com isso? Então, eu tenho que me afastar das palavras fúteis, os ouvidos afastar-se das palavras fúteis. O que significa? Eu preciso exercitar a minha capacidade de leitura da realidade, do discernimento, do entendimento, ouvir e ver com os meus próprios ouvidos e olhos, e não através da perspectiva de uma terceira pessoa.
O que hoje nós estamos vendo mais no mundo é a entrega cega e surda, né? Em que eu não ouço com meus ouvidos, não vejo com meus olhos e eu deposito na mão de uma terceira pessoa a compreensão da realidade. Isso cada vez mais vem se agravando. Redes sociais, tudo. Eu diria até o perigo da inteligência artificial no sentido de eu perder a minha capacidade de questionar o que a inteligência artificial está dizendo, porque ela não é perfeita. Eu sou fã do ChatGPT, se alguém aqui sabe usar isso, eu sou fã incondicional dele, uso e abuso, usei hoje 10 vezes nos meus projetos, minhas coisas, mas eu questiono ele, falei, vem cá, você está dizendo isso, mas isso não condiz com o que você falou. Ele diz, você tem razão, eu errei. Você, cara pálida, como você errou? Você tinha que ser absolutamente impecável na tua resposta. Mas eu estou usando a minha capacidade de discernimento, dizer, mas o que ele está dizendo não tem sentido. Tem algum erro aí. Mas o mundo está cada vez mais se entregando aos influencers, os influenciadores. Antigamente, lia esse jornal, né? Eu espero que muitas de nós continuemos com esse mau hábito de ler jornal, né? O bom jornal é aquele que apresenta duas perspectivas aparentemente conflitantes. Ele mostra o lado A e o lado B. É para ser assim ou é para ser assado? Julgue o leitor, né? Mas a rede social não te dá isso. E o pior, todos os mecanismos com os quais a rede social é construída, né? E os algoritmos que nos comandam, eles simplesmente, olha só, meu ato falho, está correto, mentem mesmo, mas eles simplesmente me oferecem aquilo que eu quero ouvir, o que eu quero ver. Se alguém aqui politicamente se encontra à direita, né? Legítimo, cada um se veja no espectro político como achar melhor, né? Dificilmente na rede social você vai ver alguma coisa da esquerda. E se você se posiciona à esquerda, dificilmente na sua rede social você vai ver alguma coisa de direita. Porque a rede social é feita para quê? Para vender. O cara quer ganhar dinheiro. O senhor Mark Zuckerberg, ele não bolou um negócio para servir a humanidade, ele quer ganhar dinheiro. Instagram, Facebook, etc, etc, X e por aí vai, é feito para fazer muita grana. Como é que eu faço grana? Te agradando. Eu só mostro o que você quer ouvir. Então nós estamos vivendo em bolhas. Nós perdemos a noção de ver com os próprios olhos e ouvir com os seus próprios ouvidos. Baha'u'lláh diz que a justiça somente será verdadeira quando nós olharmos nossos próprios olhos e ouvir com nossos próprios ouvidos e não com os olhos e ouvidos alheios. Isso foi dito no século XIX. Olha que perspectiva visionária, porque naquela época eu dizia, como assim alheios? Eu leio a realidade, eu avalio. Hoje ninguém mais faz isso. Então vamos lá, passo número 1, ver com os próprios olhos, ouvir com os próprios ouvidos, né? Tirar as vãs fantasias da sua mente. O que são as vãs fantasias? São perspectivas que nós criamos para nós mesmos, achando que elas são verdadeiras. E porque a gente perdeu a nossa capacidade de auto-julgamento. Eu preciso exercitar o auto-julgamento. Me perguntar o que eu tenho como perspectiva de vida, porque o que é uma vã fantasia? Não é só o que eu leio e vejo, é o que eu construo como possibilidade futura para mim. Se eu construo como possibilidade futura para mim um mundo material, eu vou estar apegado a uma realidade material. Mas se eu construo para mim uma realidade de harmonia, de entendimento, de entrega, de ajudar a quem necessita, né? De uma mão, de um apoio, de uma palavra, eu mudo a minha perspectiva. Isso tem uma concretude muito maior do que a vã fantasia, que ela é simplesmente uma miragem no deserto. Eu acho que aquilo é a minha tábua de salvação. E ela não é.
esse conselho tão simples, que é mente, olhos, ouvidos e boca. Porque também é o que eu expresso, como eu expresso, o que eu digo. Olha como está próximo da gente. A proximidade desse conceito, mente, olhos, ouvidos, boca, está aqui, tá? De onde eu estou pensando, falando. E o convite que nos é feito é que nós exercitemos isso, para que nós possamos então perceber a onda. Eu só consigo fazer a leitura do que está à minha volta de uma forma correta, adequada, se eu tiver com os meus instrumentos espirituais aguçadamente sintonizados na realidade. O meu ouvido espiritual, os meus olhos espirituais e a minha boca espiritual. E a minha mente espiritualizada. Talvez o primeiro passo é a mente espiritualizada. Então, a mente espiritualizada, ela vem de onde? Ela vem do exercício diário. Eu tenho aqui na minha frente a Denise, nem sei se hoje ainda é, mas era professora de educação física na Escola das Nações, foi professora das minhas filhas. Anos depois estou vendo ela aqui com o marido, que não conhecia, muito prazer. Para eu ter um corpo saudável, eu tenho que ter uma alimentação saudável, corpo físico saudável. Então, para eu criar musculatura, eu preciso ingerir proteínas, eu preciso ingerir carboidratos, eu preciso todos os sais, minerais e tal, para essa construção acontecer. Para eu ter um espírito saudável, o que eu preciso fazer? Não sei. O que faz para eu ter um espírito saudável? Porque o corpo saudável a gente sabe, mas espírito saudável ninguém me ensinou na escola. Vamos lá, espírito saudável é coisa de igreja. Você vai na igreja, procura lá que o padre, o pastor, o rabino, o mulá, o monge sato aqui presente, vai lá no templo e o monge sato vai te dizer como. Mas será que eu tenho que depositar na mão de alguém? Porque isso não alimenta o meu espírito. Era como se eu dissesse assim: você quer ter um corpo saudável? A Denise falasse: não, tá legal, vou dar para você grandes músculos, uma postura boa e tal. Vai lá no restaurante e conversa com o chefe do restaurante. Só conversar com ele, como é que eu como esse negócio? Eu preciso de uma nutrição espiritual. E a nutrição espiritual, ela vem de uma coisa extremamente simples: orar e meditar 2 vezes ao dia, todo santo dia. Não, peraí, é muita coisa, você não acha? Eu não tenho a vida para ficar sentando, orando, meditando 2 vezes ao dia. A gente tem, porque eu tenho tempo para parar para almoçar, tomar café da manhã, jantar, enfim, lanchar, etc. São 2 momentos de parada, de manhã, quando eu acordo, e ao fim do dia. 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, mais que suficiente. Mas eu preciso nutrir a alma. A alma necessita de uma nutrição para ela ganhar a sua fortaleza, para que esse ouvido, essa visão e essa mente espiritual estejam aguçadas, de forma que eu possa, então, perceber o que está à minha volta, saber onde é que está aquela onda e dizer: essa é a minha hora, esse é o meu momento, é isso que eu estava esperando. Mas eu digo assim, ainda que a analogia da onda seja verdadeira e muitas vezes acontece, né? A gente vê isso com o surfista. Ele vai perder uma onda, nunca mais apareceu outra, ele perde o campeonato, né? Mas eu acho que Deus, na sua misericórdia e magnanimidade, Ele manda muitas ondas para a gente. Porque Ele sabe que nós somos
teimosos e nós somos muitas vezes distraídas e distraídos demais com a nossa própria realidade. Então, as oportunidades vão aparecendo, mas eu preciso da onda, porque senão eu não consigo me movimentar. Então, eu preciso nutrir o meu espírito. A oração e a meditação. O que é a oração e meditação? A oração pode ser, olha, o que vocês quiserem orar. Pode ser a leitura de um versículo da Bíblia, pode ser minutos de sabedoria, vai na livraria, compra Minuto de Sabedoria, ainda vende esse treco, por incrível que pareça. Outro dia eu pensei, a livraria tinha Minuto de Sabedoria, rapaz, esse treco existe, cara, e vende muito, principalmente para, estava na livraria lá no aeroporto de Congonhas, principalmente para viajante, o pessoal passa aqui e compra. Eu falei, que coisa, hein? Ainda Minuto de Sabedoria. Minuto de Sabedoria. Pega a oração, hoje nós lemos algumas orações barrais, pega um livro de oração, o que seja, mas leia e reflita sobre aquelas palavras, e essa reflexão sobre as palavras é a sua meditação. É o seu momento de meditar, falar, ok, o que essas palavras me dizem, o que elas impactam em mim. Esse ato diário, 2 vezes ao dia, leva a gente a um fortalecimento da nossa visão espiritual, da nossa audição espiritual e da nossa mente espiritual. Com isso, não é batata, porque a gente pisa na bola todo dia e isso é fato. Mas com isso eu sempre vou tentando um passo além de ser paciente quando eu não queria ser paciente. Um passo além de me calar quando eu gostaria de falar. Um passo além de caminhar quando eu queria estar parado. Porque isso é o que vai me dando a minha fortaleza de espírito. E com isso, com esses elementos todos em ação, em conjunto, eu consigo chegar ao momento de dizer, cara, saquei o que é que eu vim fazer nesse mundo. Está aqui. Pode ser na nossa profissão, pode ser no nosso cotidiano mais simples possível, pode ser só uma retrospectiva até, ter uma sacação de uma retrospectiva de vida, falar, nossa, eu já peguei tanta onda, eu não tinha sacado que eu tinha pegado tanta onda. Eu fiz tanta coisa. Aí a auto-percepção de que eu vivi momentos e ainda vivo momentos, isso traz para nós essa realização, e aí eu olho para o espelho e digo, cara, você é muito bom de bola. Com toda a humildade, eu acho que a gente tem que ter também essa reflexão humilde, dizemos, eu estou sendo um bom instrumento, por que não? Que coisa melhor do que se a flauta pudesse refletir sobre si mesma e dizer, o sopro não é meu, não sou eu que me autossopro, tem alguém que me comanda. Tem o flautista que sopra, que dedilha, mas olha como eu fui capaz de me purificar, fazer com que todo o canal da flauta esteja desimpedido e todas as teclas bem lubrificadas, para que o soprador, o flautista, extraia de mim o melhor. Eu acho que isso é o que a gente tem que ver. O perigo está quando a gente acha que nós é que estamos soprando também. Aí, minhas amigas, meus amigos, a gente está perdido. Porque a gente está fazendo uma avaliação absolutamente equivocada da realidade. Acharmos que nós somos os heróis no sentido da energia que nos impulsiona para realizarmos e alcançarmos as coisas. Nós somos os heróis e heroínas porque nós nos tornamos bons instrumentos. E aí a nossa oração também, e eu termino por aqui, tem que ser a cada dia nós pedirmos nas nossas orações que nós continuemos essa flauta livre e desimpedida. Que a gente não deixe que o ego, lembram aquilo que foi dito pelo profeta Muhammad, né?
Acautelai-vos para que não deixeis a usurpação do ego e do desejo deteriorar tão gloriosa posição. O que é isso? É o botar entulho dentro da flauta. Não vai sair mais música. Exteriormente ela é perfeita. Exteriormente são seres humanos, lindos, maravilhosos, andam, falam, dedilham, mas não sai som nenhum. Porque o ego se colocou como impeditivo. Para eu eliminar o ego, o exercício da oração e da meditação diárias. Eu faço um desafio para quem ainda não faz isso. Testem e façam isso. Não é uma semana também, que aí seria para quem está muito tempo sem fazer, é bom dar um tempinho mais. Façam um teste de 1 mês. Exige disciplina. Exige lembrar-se. Hoje em dia tem celular, toca de manhã, toca de tarde, você bota lá uns desenhinhos, mãozinha fechada, é oração, tá? Eu lembrei. Fazer minha oração. Mas façam um teste durante 1 mês. Experimentem essa prática com o que quer que vocês queiram. Leiam e meditem sobre o que vocês leram, vejam como isso aplica em sua vida e deixem a vida continuar. E vejam em algum tempo o que vai acontecer. Que é bem aquele momento de chegar na academia, fazer aquela medição e falar: poxa, olha, meu bíceps cresceu, viu? O nosso bíceps espiritual vai crescer. É isso aí.